Conexão Ciência. Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série sobre biomas brasileiros. Professora Gláucia, fala um pouco sobre o Cerrado pra gente. O bioma cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão territorial e conhecido como a savana brasileira, porque assim como aqueles ecossistemas bem característicos do continente africano, apresenta árvores esparsas, não são árvores que fecham uma floresta, que formam uma floresta densa, e que possuem uma camada de gramíneas recobrindo o solo de forma muito frequente. Então a imagem que se tem, a paisagem típica de cerrado, é aquela em que a gente tem um campo graminoso com uma árvore aqui e outra ali. Essas árvores elas não alcançam muitos metros de altura, mas elas são extremamente importantes do ponto de vista da estruturação do ecossistema, porque ainda que a gente tenha aquela visão enviesada, distorcida pela referência de que riqueza está associado à abundância do que se vê, da floresta atlântica, da floresta amazônica serem talvez os únicos biomas importantes do Brasil em função da exuberância que apresentam, o Cerrado, tanto quanto Caatinga, Pantanal, que muitas vezes são preteridos em relação ao que se entende de importância, ele tem sua importância por si só. A gente trata isso como um valor intrínseco da biodiversidade, que não é pequena no Cerrado. O Cerrado ele apresenta solos bastante antigos, solos muito profundos, do tipo areno-argiloso, significa que a gente tem aí nesse solo partículas que são maiores, que são de areia, e partículas de tamanho menor, que são argilosas, que são de argila. E aí essas nuances, as proporções com que cada um desses dois aparecem, define tipos diferentes de solo, define tipos diferentes de fertilidade e ambientes distintos aos quais os organismos que vivem ali vão se submeter. De forma geral, a gente considera os solos do Cerrado muito profundos, muito antigos, por isso bastante lixiviados, que é aquele processo de lavagem repetida do solo ao longo de milhares e milhões de anos, o que vai causando empobrecimento nutricional. Então, o status nutricional dos solos do Cerrado é de pobreza. A gente tem muito pouco nutriente nesse solo do Cerrado. E não à toa, as plantas vão ter esse tamanho reduzido quando se compara com a floresta amazônica e com a floresta atlântica. Elas vão ter um tronco tortuoso, cascas muito espessas, folhas bastante rígidas e muitas vezes até quebradiças, porque tudo isso são características de adaptação que a vegetação apresenta quando ela está submetida a um conjunto de fatores ambientais ali que geram para ela um estresse. É o estresse nutricional, é o estresse da falta de chuva em determinada época do ano e é o estresse muitas vezes do fogo, que no Cerrado é um fator ambiental natural. A gente tem registros de ocorrência de fogo no Cerrado da ordem de 8, 10 mil anos atrás. Então, quando a gente não tinha ainda os núcleos urbanos, os grandes centros urbanos que nós temos hoje, quando a gente ainda não tinha as grandes frentes de atividade agropecuária, o fogo já estava presente. Então, o fogo ele é um fator determinante da ocorrência do cerrado nas formas em que ele aparece. Seja uma vegetação mais aberta, seja uma vegetação mais adensada, que essas árvores apresentam muitas vezes uma distância muito menor entre elas e formam de fato florestas de cerrado. Mas a despeito disso, a gente tem que considerar o seguinte: o fogo, mesmo enquanto fator ambiental natural determinante do bioma cerrado, ele não acontecia quando tinha somente o seu ritmo natural na frequência e na intensidade com que acontecem hoje. Os incêndios no cerrado, as queimadas que ocorrem hoje, nem de longe elas se equiparam ao ritmo, ao ciclo natural do fogo nesse ambiente. De forma que gradativamente a gente tem perdido muita área de cerrado pela ocorrência indiscriminada de queimadas. Isso torna esse solo, que é naturalmente, por conta desse processo histórico de lixiviação, é um solo naturalmente pobre. Mas a vegetação, em um ciclo ali de funcionamento, os ciclos biogeoquímicos do cerrado, eles são bastante ajustados, já que não existe ali uma abundância nutricional. E esses ciclos bastante ajustados, eles têm se mostrado muito sensíveis ao aumento da frequência e da intensidade do fogo nesse ambiente. Isso vem incorrendo na redução da biodiversidade em todos os componentes que a gente tem, de fauna, de flora, de micro-organismos que contribuem imensamente para o funcionamento saudável desse solo, porque o solo ele é vivo.
O solo do Cerrado, sobretudo, é bastante vivo. A gente tem muita atividade de minhocas, de minhocuçu, de cupinzeiros, de formigas, de cigarras, que utilizam esse extrato muitas vezes negligenciado, que é o solo, pelo menos em parte do seu ciclo de vida. O que, na ausência, vai ter um comprometimento, vai causar um comprometimento caso a gente não tenha um solo saudável, um solo de qualidade. Então, o Cerrado, apesar de muitas vezes percebido como um ambiente pobre e por isso menos importante, guarda uma relevância muito grande pelo valor intrínseco da sua biodiversidade, o número de espécies, né? Cada espécie ela é fruto de um processo evolutivo muito específico. É um processo evolutivo que trouxe a forma que nós conhecemos hoje como resultado de fatores do ambiente que definem. O que eu quero dizer com isso? Que plantas de outros ambientes, muito provavelmente, dada a hostilidade que se encontra no cerrado do ponto de vista fisiológico, elas não conseguiriam se adaptar. Costumo dizer que é estresse para todo lado. Na época em que não está chovendo, não tem água. A temperatura é muito alta. Se o solo é muito arenoso, ele é ainda mais pobre do que aquele solo que consegue reter algum nutriente. Sendo que, de forma geral, todos eles são muito pobres. Então, as plantas crescem muito lentamente. Todo grão, toda partícula, toda porção de nutriente para essas plantas é bastante importante. Apesar de tudo, o Cerrado é visto como uma fronteira agrícola e tem sido sumariamente desmatado para a implementação de atividades agropecuárias. Essa perda que ocorre em escala continental, ela subsidia a produção de commodities, muitas vezes, que via de regra vão sustentar a participação do Brasil num cenário internacional, de economia internacional, mas ao custo do comprometimento de recursos naturais que são importantes para a subsistência e para a sobrevivência de comunidades humanas locais. Além das humanas, as comunidades vegetais e de outros animais também. O Cerrado ele abriga boa parte das nascentes dos grandes rios que a gente tem no país. De forma que, se a gente tem uma perda de vegetação nativa, a gente tem um aumento da erosão do solo, a gente tem um aumento do aterramento desses rios, geralmente chamado de assoreamento. Então, esses rios eles vão sendo sufocados pela quantidade de sedimentos que vai se acumulando em seus leitos, em função da perda de vegetações de encosta, de platôs, que vêm sendo substituídas por grandes monoculturas, que causam uma depressão, um efeito deletério bastante grande. Se a gente pensar nos ciclos de relações ecológicas que se estabelecem entre diferentes organismos, a gente tem aí a quebra de elos muito importantes quando a gente retira de forma tão significativa como vem ocorrendo no Cerrado, cobertura nativa, cobertura de vegetação nativa daquele local, vegetação natural. A gente tira uma espécie, por exemplo, como a cagaita, que produz uma espécie de mirtácea, a mesma família da jabuticaba e da pitanga, é uma família, uma planta que produz frutos carnosos que servem como alimento e que resolvem ali muitas vezes a alimentação, o forrageamento de aves que dispersam também sementes de outras plantas e que fazem esse papel de regeneração da floresta. Floresta de cerrado, ainda que dita como uma floresta mais aberta, é entendida como uma floresta porque tem vegetação arbórea, ainda que mais esparsa. Então a gente tem aí para ilustrar, para pensar no aspecto que é o cerrado, espécies muito importantes da flora, por exemplo, a própria cagaita, o pau-terra, o barbatimão, que tem uma vocação terapêutica bastante grande, né, muito utilizado como fitoterápico, o tingui, o baru, que é muito apreciado na culinária, o pequi, que é muito característico do cerrado, a macaúba, que é uma palmeira, o jacarandá, que é muito utilizado também para fins ornamentais, além do grande ícone que a gente tem da fauna, que é o lobo-guará, que percorre aí muitas vezes, de forma muito triste, grandes áreas em busca de alimento, de forrageio, de reprodução e principalmente de abrigo. Então, o cerrado, apesar da adversidade que pode aparentar, ele apresenta de fato uma grande diversidade e por isso merece, deve ser preservado. É uma responsabilidade nossa argumentar a respeito disso. É muito importante que a gente esteja ligado na natureza do nosso país. Você já conheceu metade dos biomas brasileiros, agora faltam mais 3. O próximo é o Pantanal. Não perca, hein? Conexão Ciência.